Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias dos últimos dias. A região norte do país lidera aumento dos empregos na área de saúde privada, com mais de 150 mil carteiras assinadas. Enquanto a média nacional de empregos na área da saúde foi de apenas 1,5%, na região norte do país, o número de carteiras assinadas no setor ficou em torno de 7% no primeiro trimestre deste ano. Na sequência, aparecem as regiões Sudeste, com a alta de 2,3%, o Nordeste, com 1,2%, o Centro-Oeste, com menos de 0,5%. O Sul registrou uma queda de 1,2% no mesmo período. O estudo considera os setores público, privado e empregos diretos e indiretos. O relatório mostra ainda que pouco mais da metade do total de vínculos da cadeia da saúde, ou seja, 2,5 milhões, pertencem ao Sudeste. O Brasil encerrou o mês de março com quase 5 milhões de empregos, incluindo vagas no setor público e privado. Desse total, mais de 80% correspondem a vagas em instituições privadas dos empregos formais em saúde. Em São Paulo, um centro de monitoramento deve contar até o fim do ano com 20 mil câmeras de reconhecimento facial. Desde que foi anunciada em 2022, a tecnologia ela foi questionada na Justiça e por especialistas por um possível viés discriminatório racial e risco à privacidade de dados. Segundo o secretário adjunto de Segurança Urbana, Júnior Fagotti, já há mais de 13 mil câmeras instaladas na cidade. Entretanto, sem a central de monitoramento, não estava sendo operado o sistema inteligente, em que um algoritmo faz o reconhecimento facial e identifica situações de roubo, furtos e vandalismo, por exemplo. Foram realizadas 80 prisões desde fevereiro usando as câmeras de monitoramento, mas de uma maneira mais analógica. Quando um agente via na câmera que um furto estava sendo cometido, por exemplo, ele acionava a viatura da Guarda Civil Metropolitana mais próxima para efetuar a abordagem. Nas próximas semanas, o banco de dados do Smart Sampa vai se integrar com o sistema de foragidos do Conselho Nacional de Justiça, mas a ideia é fazer convênios com outras instituições como a Polícia Militar e Civil, aeroportos, terminais de ônibus, unidades de saúde, metrô e CPTM. As câmeras serão utilizadas também para encontrar pessoas desaparecidas, usando o banco de dados da própria prefeitura, e para identificar locais que precisam de zeladoria urbana ou para localizar ambulâncias do SAMU. O caso dos foragidos, o sistema soará um alerta quando a pessoa que aparecer na câmera tiver 90% de similaridade com a pessoa do banco de dados do CNJ. Depois, haverá uma conferência de um agente e, caso constatada a semelhança, será acionado um agente da Guarda Civil Metropolitana que está na rua. E depois de 11 anos e meio, a Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, começou a ser demolida para dar lugar a um memorial. O local ele foi palco de uma tragédia que deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridos. Mesmo com o tempo chuvoso e baixa temperatura, familiares das vítimas do incêndio de 2013 compareceram a um ato que marcou o início da construção de um memorial. No local onde funcionava a Boate Kiss, a demolição da casa noturna acontece 11 anos e 6 meses após o incêndio que deixou 242 pessoas mortas. A solenidade de demolição do prédio, no centro de Santa Maria, começou no estacionamento do mercado em frente ao prédio, mesmo local usado como base de operações na noite da tragédia. Ao final, familiares foram chamados para a frente da boate e soltaram 242 balões brancos. O letreiro que estava suspenso no local original foi lentamente removido, dando início oficial à demolição. O prefeito da cidade de Santa Maria, Jorge Pozobon, disse que o memorial vai ser um símbolo para
não esquecer a tragédia para que nunca mais se repita. O incêndio na Boate Kiss aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, após o uso de artefatos pirotécnicos dentro da casa noturna. As faíscas atingiram a espuma de isolamento sonoro localizada no teto do local. O fogo se alastrou rapidamente, gerando uma fumaça tóxica. A estrutura do memorial contará com um jardim naturalista circular de flores e um auditório. Ao redor, haverá 242 pilares de madeira, representando cada uma das vítimas. E mudando de assunto, o fóssil de um ícone do filme Jurassic Park vai ser colocado à venda em um leilão na França. Uma das maiores espécies de dinossauros, com cerca de 150 milhões de anos, deve ser vendida por um valor entre 3 e 5 milhões de euros. O esqueleto do maior dinossauro já colocado à venda vai ser leiloado no dia 16 de novembro na França. O preço estimado pode variar entre 3 e 5 milhões de euros, cerca de 17,29 milhões de reais na cotação atual. Quem compra um dinossauro? Este não é um dinossauro para uma sala de estar. Não estamos lidando com um dinossauro que um jogador de futebol vai colocá-lo em sua mesa de centro. Este é um dinossauro com um propósito público muito específico. Quem pode comprá-lo? Um museu, uma fundação, um doador que o oferecerá a uma dessas grandes instituições. Mas também pode ser o dono de um shopping center em Dubai ou na Malásia, que ao mesmo tempo quer atrair público, mas também comprar um forte valor cultural agregado. O Apatosauro, herbívoro com cerca de 20 metros de comprimento e 20 toneladas, tem mais de 75% de seus ossos originais e foi encontrado no Wyoming, nos Estados Unidos, em 2018. Essa é uma das maiores espécies e a mais dócil dos dinossauros, ícone do filme Jurassic Park. O fóssil, batizado de Vulcan, vai ser exposto a partir de sábado na estufa do castelo Dampierre-en-Yvelines, nos arredores de Paris. A escavação foi financiada por um investidor francês e a antiguidade, composta por 300 ossos, foi enviada à França para tratamento. Com cerca de 150 milhões de anos, o achado arqueológico possui uma elevação na base da cauda, provavelmente resultado da mordida de um predador. O contrato de venda determina que o futuro proprietário deve permitir que paleontólogos tenham acesso ao fóssil para que possam realizar estudos. E agora, falando de esporte, a loja oficial do Real Madrid, na capital espanhola, está bem movimentada. A camisa da sua nova estrela, Kylian Mbappé, está à venda antes da sua apresentação no clube, marcada para o dia 16 de julho. Muitos torcedores fizeram fila nas lojas oficiais do Real Madrid, a maioria em busca da nova camisa 9 dos Galácticos, o astro Kylian Mbappé. Nós viemos da Colômbia, porque meu filho é fã do Mbappé e estamos aqui especialmente para comprar a camisa dele. Estamos muito felizes. Pessoas de diversos lugares do mundo encheram as lojas, depois do anúncio nas redes sociais sobre o número do jogador do Real Madrid. 110 euros só pela camisa, com o nome, os escudos e tudo. Se você preferir o kit completo, sai por 120 ou 130 euros. É caro, mas é o presente de aniversário que meu filho pediu meses atrás. Vale a pena. A torcida do atual campeão da Liga dos Campeões vibra com o momento do clube, o que impulsiona ainda mais a venda da camisa do ídolo. Vim só pela camisa. Ele é um dos meus jogadores preferidos e depois de tanto tempo, ele chegou. Após a eliminação da França nas semifinais da Eurocopa contra a Espanha, o novo contratado pode ser apresentado pelo Real Madrid no dia 16 de julho. E os brasileiros já compraram 57 mil ingressos para as Olimpíadas de Paris, marcadas para começar no próximo dia 26. O país contará com a participação de 277 atletas, sendo 153 mulheres, o que representa mais da metade dos inscritos. Existe um aumento desse número em relação à última edição em Tóquio, onde as mulheres representavam 47% do time brasileiro. Esse crescimento se deve a um trabalho realizado entre o Comitê Olímpico do Brasil e as confederações brasileiras de modalidades olímpicas, que há anos vinham incentivando as atletas femininas a buscarem o
tão sonhado ouro olímpico. E esse esforço vem gerando resultados positivos. Grandes nomes femininos da delegação brasileira estão sendo cotados como favoritos à medalha, como Rebeca Andrade, Raíssa Leal, Beatriz Ferreira e Ana Marcela Cunha. Os esportes coletivos foram os responsáveis por garantir essa grande quantidade de vagas para as mulheres, já que elas se classificaram no futebol, vôlei, handebol e rugby, enquanto os homens apenas no vôlei e no basquete. Essa vai ser a primeira edição das Olimpíadas com igualdade de gênero em relação aos atletas, devido a uma ação do Comitê Olímpico Internacional, que designou 10.500 vagas, sendo 5.250 para homens e 5.250 vagas para as mulheres. E agora vamos para a Ásia, mais precisamente para Taiwan, onde iremos conhecer um pouco sobre Taipei, a capital do país. Com ruas de lojas movimentadas e prédios contemporâneos, Taipei é uma grande metrópole. Digna de ser a capital de Taiwan, a cidade abriga uma cultura descendente do Japão. São alamedas coloniais japonesas espalhadas por vários pontos da capital. Para quem busca conhecer, o Taipei 101 é um enorme arranha-céu de mais de 500 metros de altura e em formato de bambu. Dentro, lojas luxuosas cobrem o edifício. No topo, um grande e espetacular observatório da região. Muito bonito, né? Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. Até mais. Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias dos últimos dias. A região norte do país lidera aumento dos empregos na área de saúde privada, com mais de 150 mil carteiras assinadas. Enquanto a média nacional de empregos na área da saúde foi de apenas 1,5%, na região norte do país, o número de carteiras assinadas no setor ficou em torno de 7% no primeiro trimestre deste ano. Na sequência, aparecem as regiões Sudeste, com a alta de 2,3%, o Nordeste, com 1,2%, o Centro-Oeste, com menos de 0,5%. O Sul registrou uma queda de 1,2% no mesmo período. O estudo considera os setores público, privado e empregos diretos e indiretos. O relatório mostra ainda que pouco mais da metade do total de vínculos da cadeia da saúde, ou seja, 2,5 milhões, pertencem ao Sudeste. O Brasil encerrou o mês de março com quase 5 milhões de empregos, incluindo vagas no setor público e privado. Desse total, mais de 80% correspondem a vagas em instituições privadas dos empregos formais em saúde. Em São Paulo, um centro de monitoramento deve contar até o fim do ano com 20 mil câmeras de reconhecimento facial. Desde que foi anunciada em 2022, a tecnologia ela foi questionada na Justiça e por especialistas por um possível viés discriminatório racial e risco à privacidade de dados. Segundo o secretário adjunto de Segurança Urbana, Júnior Fagotti, já há mais de 13 mil câmeras instaladas na cidade. Entretanto, sem a central de monitoramento, não estava sendo operado o sistema inteligente, em que um algoritmo faz o reconhecimento facial e identifica situações de roubo, furtos e vandalismo, por exemplo. Foram realizadas 80 prisões desde fevereiro usando as câmeras de monitoramento, mas de uma maneira mais analógica. Quando um agente via na câmera que um furto estava sendo cometido, por exemplo, ele acionava a viatura da Guarda Civil Metropolitana mais próxima para efetuar a abordagem. Nas próximas semanas, o banco de dados do Smart Sampa vai se integrar com o sistema de foragidos do Conselho Nacional de Justiça,
mas a ideia é fazer convênios com outras instituições como a Polícia Militar e Civil, aeroportos, terminais de ônibus, unidades de saúde, metrô e CPTM. As câmeras serão utilizadas também para encontrar pessoas desaparecidas, usando o banco de dados da própria prefeitura, e para identificar locais que precisam de zeladoria urbana ou para localizar ambulâncias do SAMU. O caso dos foragidos, o sistema soará um alerta quando a pessoa que aparecer na câmera tiver 90% de similaridade com a pessoa do banco de dados do CNJ. Depois, haverá uma conferência de um agente e, caso constatada a semelhança, será acionado um agente da Guarda Civil Metropolitana que está na rua. E depois de 11 anos e meio, a Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, começou a ser demolida para dar lugar a um memorial. O local ele foi palco de uma tragédia que deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridos. Mesmo com o tempo chuvoso e baixa temperatura, familiares das vítimas do incêndio de 2013 compareceram a um ato que marcou o início da construção de um memorial. No local onde funcionava a Boate Kiss, a demolição da casa noturna acontece 11 anos e 6 meses após o incêndio que deixou 242 pessoas mortas. A solenidade de demolição do prédio, no centro de Santa Maria, começou no estacionamento do mercado em frente ao prédio, mesmo local usado como base de operações na noite da tragédia. Ao final, familiares foram chamados para a frente da boate e soltaram 242 balões brancos. O letreiro que estava suspenso no local original foi lentamente removido, dando início oficial à demolição. O prefeito da cidade de Santa Maria, Jorge Pozobon, disse que o memorial vai ser um símbolo para não esquecer a tragédia, para que nunca mais se repita. O incêndio na Boate Kiss aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, após o uso de artefatos pirotécnicos dentro da casa noturna. As faíscas atingiram a espuma de isolamento sonoro localizada no teto do local. O fogo se alastrou rapidamente, gerando uma fumaça tóxica. A estrutura do memorial contará com um jardim naturalista circular de flores e um auditório. Ao redor, haverá 242 pilares de madeira, representando cada uma das vítimas. E mudando de assunto, o fóssil de um ícone do filme Jurassic Park vai ser colocado à venda em um leilão na França. Uma das maiores espécies de dinossauros, com cerca de 150 milhões de anos, deve ser vendida por um valor entre 3 e 5 milhões de euros. O esqueleto do maior dinossauro já colocado à venda vai ser leiloado no dia 16 de novembro na França. O preço estimado pode variar entre 3 e 5 milhões de euros, cerca de 17,29 milhões de reais na cotação atual. Quem compra um dinossauro? Este não é um dinossauro para uma sala de estar. Não estamos lidando com um dinossauro que um jogador de futebol vai colocá-lo em sua mesa de centro. Este é um dinossauro com um propósito público muito específico. Quem pode comprá-lo? Um museu, uma fundação, um doador que o oferecerá a uma dessas grandes instituições. Mas também pode ser o dono de um shopping center em Dubai ou na Malásia, que ao mesmo tempo quer atrair público, mas também comprar um forte valor cultural agregado. O apatassauro, herbívoro com cerca de 20 metros de comprimento e 20 toneladas, tem mais de 75% de seus ossos originais e foi encontrado no Wyoming, nos Estados Unidos, em 2018. Essa é uma das maiores espécies e a mais dócil dos dinossauros, ícone do filme Jurassic Park. O fóssil, batizado de Vulcan, vai ser exposto a partir de sábado na estufa do castelo Dampierre-en-Yvelines, nos arredores de Paris. A escavação foi financiada por um investidor francês e a antiguidade, composta por 300 ossos, foi enviada à França para tratamento. Com cerca de 150 milhões de anos, o achado arqueológico possui uma elevação na base da cauda, provavelmente resultado da mordida de um predador. O contrato de venda determina que o futuro proprietário deve permitir que paleontólogos tenham acesso ao fóssil para que possam realizar estudos.
E agora falando de esporte, a loja oficial do Real Madrid, na capital espanhola, está bem movimentada. A camisa da sua nova estrela, Kylian Mbappé, está à venda antes da sua apresentação no clube, marcada para o dia 16 de julho. Muitos torcedores fizeram fila nas lojas oficiais do Real Madrid, a maioria em busca da nova camisa 9 dos Galácticos, o astro Kylian Mbappé. Nós viemos da Colômbia, porque meu filho é fã do Mbappé e estamos aqui especialmente para comprar a camisa dele. Estamos muito felizes. Pessoas de diversos lugares do mundo encheram as lojas, depois do anúncio nas redes sociais sobre o número do jogador do Real Madrid. 110 euros só pela camisa, com o nome, os escudos e tudo. Se você preferir o kit completo, sai por 120 ou 130 euros. É caro, mas é o presente de aniversário que meu filho pediu meses atrás. Vale a pena. A torcida do atual campeão da Liga dos Campeões vibra com o momento do clube, o que impulsiona ainda mais a venda da camisa do ídolo. Vim só pela camisa. Ele é um dos meus jogadores preferidos e depois de tanto tempo, ele chegou. Após a eliminação da França nas semifinais da Eurocopa contra a Espanha, o novo contratado pode ser apresentado pelo Real Madrid no dia 16 de julho. E os brasileiros já compraram 57 mil ingressos para as Olimpíadas de Paris, marcadas para começar no próximo dia 26. O país contará com a participação de 277 atletas, sendo 153 mulheres, o que representa mais da metade dos inscritos. Existe um aumento desse número em relação à última edição em Tóquio, onde as mulheres representavam 47% do time brasileiro. Esse crescimento se deve a um trabalho realizado entre o Comitê Olímpico do Brasil e as confederações brasileiras de modalidades olímpicas, que há anos vinham incentivando as atletas femininas a buscarem o tão sonhado ouro olímpico. E esse esforço vem gerando resultados positivos. Grandes nomes femininos da delegação brasileira estão sendo cotados como favoritos à medalha, como Rebeca Andrade, Raíssa Leal, Beatriz Ferreira e Ana Marcela Cunha. Os esportes coletivos foram os responsáveis por garantir essa grande quantidade de vagas para as mulheres, já que elas se classificaram no futebol, vôlei, handebol e rugby, enquanto os homens apenas no vôlei e no basquete. Essa vai ser a primeira edição das Olimpíadas com igualdade de gênero em relação aos atletas, devido a uma ação do Comitê Olímpico Internacional, que designou 10.500 vagas, sendo 5.250 para homens e 5.250 vagas para as mulheres. E agora vamos para a Ásia, mais precisamente para Taiwan, onde iremos conhecer um pouco sobre Taipei, a capital do país. Com ruas de lojas movimentadas e prédios contemporâneos, Taipei é uma grande metrópole. Digna de ser a capital de Taiwan, a cidade abriga uma cultura descendente do Japão. São alamedas coloniais japonesas espalhadas por vários pontos da capital. Para quem busca conhecer, o Taipei 101 é um enorme arranha-céu de mais de 500 metros de altura e em formato de bambu. Dentro, lojas luxuosas cobrem o edifício. No topo, um grande e espetacular observatório da região. Muito bonito, né? Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. Até mais.